Olá, aqui é o James Moraes do Escrever Poesia e hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e muito importante, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? Nesse momento de muitas transições, de mudanças, de novos hábitos, novas formas de trabalho, novas formas de estudo, novas formas de atuar no mundo, né? Hoje vamos falar sobre como somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Vamos ver que nada que acontece não foi por acaso, que tudo teve um motivo para acontecer e que ao longo do tempo nós construímos toda uma linha de ações para que cada coisa, cada detalhe na nossa vida aconteça. Então, gostaria de começar dizendo que nós atuamos no mundo querendo ou não. Querendo ou não, a gente está agindo de alguma maneira. Pode ser de uma maneira consciente, uma maneira inconsciente. Mesmo que a gente, por algum momento na nossa vida, esteja sentindo que a vida está passando e não estamos participando dela, né? Mas com esse momento de hoje, de muitas exigências, né? No trabalho, a gente tem que cuidar da família, dos estudos, as rotinas do trabalho. Acaba que cada uma dessas áreas da nossa vida acaba exigindo de nós certas posturas, certas atitudes, certas demandas que temos que dentro da gente encontrar formas de cada vez estar atuando melhor em cada uma dessas áreas, né? E é importante perceber que em cada uma dessas áreas, realmente a gente tende a agir com um padrão, de uma certa maneira. No trabalho a gente age de uma forma, na família agimos de outra, nos estudos temos outra maneira de agir. E no final disso tudo fica a pergunta, né? Quem sou eu no meio disso tudo, né? Onde, onde, onde nascem cada coisa que acontece na minha vida e por que elas acontecem? Por que a vida me traz certos acontecimentos? Por que para outras pessoas tem certas oportunidades, eu tenho outras oportunidades? E como que essa inteligência, né, chamada universo, faz com que vamos tendo experiências, algumas que gostamos, outras que não gostamos, mas por que isso acontece, né? Quem é responsável por isso, né? É aquela velha pergunta, né? Quem comeu o pedacinho do queijo, né, que estava na geladeira? Quem foi que comeu? E a gente fica tentando encontrar respostas, encontrar um responsável, né? A gente fica à procura de saber por que isso acontece, quem deu partida nisso tudo, né? Então, é um pouco disso que vamos ver hoje, né? E abordando essa questão de que temos muitas exigências neste mundo atual, né? Nessa forma de vida, de sociedade. Eu gostaria de mostrar que, por mais que tenha esse tanto de exigências, nós podemos acompanhar esse ritmo de uma maneira mais leve, mais dinâmica, sem que nos percamos com certos devaneios interiores, com dúvidas interiores que fazem a gente ficar um pouco perdido nesse processo da vida, em que tudo acontece. E o mundo é assim cheio de coisa porque a vida ela quer que a gente haja. Ela realmente quer isso, né? Eu costumo dizer que a vida ela é pedagógica, né? Ela tem um papel de nos educar. O, o fim da vida, né, a finalidade da vida é justamente que saiamos dessa etapa melhores do que entramos, né? E a gente só consegue melhorar, só consegue refinar através das nossas experiências. Assim como uma faca. A gente pega uma faca mal amolada, vai fazer aquele churrasco no final de semana, né? Com a família, em casa. Aí vai cortar a carne e aquela faca desamolada. A gente precisa pegar aquela faca, passar ela numa pedra, numa lima, né?
Tem até uns motorzinhos elétricos, né? Esses dias eu fui na casa de uns conhecidos e tinha uma faca, um amolador de faca, que era elétrico, né? Você passava a faca, era bem mais prático do que uma lima normal, né? Tem que passar a faca, tem que... chega a sair faísca, né? E apertar ela e passar pela pedra. Ou seja, para a faca estar amolada, para ela poder exercer o melhor papel que ela pode nos oferecer, que é o quê? Cortar a carne, cortar as coisas de uma maneira mais fácil, mais eficiente, ela precisa passar por esse processo de, de ser limado, né, na pedra. Ela tem que ter esse atrito, ela tem que ter essa experiência, né? Então, para isso tudo para que ela exerça com melhor eficiência aquilo que ela tem que fazer, que é cortar as coisas, né? Então, nós como seres humanos, que a vida ela vem com essa proposta pedagógica de que nós vamos evoluir, sair melhores do que entramos, ela justamente vai trazer experiências para a gente agir, para que a gente haja de uma maneira em que aquilo fique muito mais dinâmico na nossa vida, com que tenhamos melhores decisões, com que façamos as melhores escolhas e com que tenhamos a capacidade de lidar melhor conosco, né, e também com os outros, com aquilo que eu preciso lidar, né? Então, isso acontece porque a vida ela está nesse universo. E o universo como um todo ele está interligado. Tudo está ligado no universo, né? Não é por acaso que as estrelas estão em cada lugar, que o nosso sistema solar tem X planetas. Então, uma distância X do Sol, uma distância X de cada planeta. Existe um motivo. Eles têm uma interação entre si. Inclusive, até os povos milenares, principalmente os egípcios, tinham um estudo aprofundado de astrologia, né? Que era estudar a relação dos astros, né? Dos planetas, estrelas, e de como isso influenciava na vida de todos, e como a vida de cada um também influenciava na vida dos astros, né? É assim que os egípcios viam toda essa dinâmica. Inclusive até as pirâmides, elas são alinhadas com uma constelação, cinturão de Órion, né? Então tem toda uma matemática, algo lá. Era um povo muito inteligente. Então isso mostrava o quê? Que tudo está ligado. E com a nossa vida não é diferente, né? Cada coisa que acontece no trabalho, às vezes algo não tão agradável que aconteceu ali, alguma questão com o chefe, alguma coisa assim, tem a ver com algo que a vida quer nos ensinar, né? Aquilo não é à toa. E muitas vezes a nossa tendência é o quê? Querer fugir, né? Ah, vou trocar de trabalho por causa do meu chefe, eu vou sair da minha casa porque não aguento mais minha mãe me mandando fazer as coisas. E esse tipo de coisa acaba que quando a gente tenta mudar esses cursos justamente por esses motivos, a vida ela vai trazendo novas experiências parecidas para que a gente supra essa necessidade de aprender a lidar com esse tipo de experiência, né? Muitas vezes nós também nos deparamos querendo coisas grandes para a nossa vida. Isso é bom, a gente tem que pensar que nós podemos abarcar coisas grandes, que podemos ser melhores, que podemos no futuro estarmos em um bom trabalho, com experiência de formação acadêmica, né? Muitas pessoas têm essa vontade, né, de seguir uma carreira acadêmica, né? Isso é normal e é imprescindível, né? Nós temos realmente que ter isso, esses anseios, esses objetivos a ser alcançados, né? Mas é importante a gente saber também que à medida que queremos estes objetivos de vida, a vida ela vai trabalhar para que essas coisas aconteçam. Mas ela vai trazer experiências, ela vai trazer algo no nosso cotidiano que é para a gente ir subindo cada degrau, a gente passar por essas experiências. Mas a gente tem que ir aprendendo a lidar com elas. É como se fosse um jogo, né? São como se fossem degraus, né? E só podemos passar por outro degrau quando nós tivermos assimilado, tivermos tido uma síntese, uma reflexão daquela experiência. Já percebeu que
Às vezes na vida nós temos coisas que fica martelando, nossa, parece que está sempre acontecendo comigo. Por que que isso acontece? Pode ser esse papel da vida, trazendo essa experiência para a gente aprender, né? Então fica essa dicotomia, né, entre as nossas ações. Eu ajo aqui, no momento agora. Mas também existe um passado, que são as minhas ações que eu fiz anteriormente, mas também tem um futuro, que é aqueles objetivos onde eu quero alcançar. E como é que eu vou relacionar essas coisas, né? Então nós estamos entre essas faces, a face do passado e a face do futuro. Nós estamos no presente. Então todas as nossas ações, elas vão diretamente no nosso presente, né? Então a mesma, se a gente for imaginar assim, eu vou sair de casa para ir comprar um sorvete e eu vejo que está nublado. Bom, se está nublado com cara de chuva, eu posso prever que lá daqui a algumas horas, alguns minutos, pode chover, né? Então, o que eu posso fazer no meu presente para que eu evite me molhar, né, sem que eu deixe de ir lá porque vai chover? Eu posso usar um guarda-chuva, uma capa de chuva, eu às vezes ir e voltar rápido antes de chover. Enfim, tem uma série de opções que vai delinear nossas ações. Então as nossas ações dependem muito disso que a gente faz. Uma análise do que vai acontecer com aquela experiência que eu já tive. Se eu já tive uma certa experiência, eu vou poder saber como agir lá na frente quando eu tiver uma experiência parecida, né? Assim como aprender a dirigir carro. A gente não entra no carro direto e já sai andando, né? A primeira vez que a gente vai fazer uma aula, né? Uma aula de volante. Não, a gente senta ali, alguém nos dá umas instruções, ou seja, essa pessoa aprendeu no passado e agora no presente ela está nos passando. Vamos aprender aquelas ações. Mas com o tempo, aquilo vai se tornando mais fluente na nossa forma de lidar, né, com aquilo. No caso, o carro. No começo, passa a marcha, tem que olhar, olha para o retrovisor e cadê a marcha? Né, aquela coisa, né, o trânsito, né? Mas com o tempo, não. Com o tempo flui, né? Passa a marcha, segue tranquilo na direção, a forma como passa a marcha é mais suave, porque essas ações elas vão tendo a experiência, elas vão tendo uma repetição que vai nos tornando mais propícios a lidar melhor com aquela situação. Assim como o trânsito, né? Se é recente no trânsito, passa um caminhãozão do nosso lado e buzina, e a gente assusta, né? O que eu faço agora? Eu vou para outra faixa? O que eu faço? Mas depois de um tempo, não, a gente começa a lidar com aquilo, já fica mais tranquilo, porque a gente já passou por essa experiência, a gente já está mais apto a viver aquilo, né? Então o passado e futuro nos alinham a isso, ao presente, né? O filósofo renomado chamado Sirihan, ele dizia que o nosso presente, o nosso estado atual, é uma síntese do que fomos no passado. Então, tudo o que somos hoje é um resultado de ações que fizemos no passado. Então, todas as nossas ações culminaram no que somos hoje. E olhando para o futuro, com o nosso objetivo de vida, nós temos que planejar ações que vão nos levar àquele objetivo. É muito interessante isso. Porque se a gente para pensar assim, a gente começa a ver, cara, eu tenho um controle da minha vida. Eu tenho um controle de reconhecer o meu passado e assim me aperceber melhor do meu presente. E tenho um controle de escolher melhores ações para que eu consiga chegar a objetivos que eu anseio. Então aí começamos a lidar com a face do passado e do futuro. É quando podemos escolher as nossas melhores ações no nosso presente. Porque é isso que vai fazer a diferença no futuro. E se tem ações que eu faço mal hoje, ainda não faço direito,
é porque no passado eu treinei pouco, eu não tive experiência. Mas no presente eu posso fazer melhor e de acordo com a repetição disso, a gente vai tendo mais controle, a gente vai tendo mais eficiência, vai tendo mais capacidade de ver aquilo com maior dinâmica, né? E assim até ensinar as outras pessoas. A gente começa a ensinar as outras pessoas de experiências que passamos. Assim como quando a gente tem algum probleminha emocional, a gente vai numa pessoa mais velha. Vai na avó, vai no pai, vai na mãe, naquele tio que tem uma certa abertura. Porque a gente estima que, por ela já estar mais à frente, ela já passou por aquela situação. E pode nos indicar um caminho melhor para tomar melhores atitudes no momento presente. Principalmente quando vamos tomar decisões, né? Então, tudo o que fiz me levou a ser e a estar onde estou hoje, né? Então, o que eu quero dizer, onde eu quero chegar, mostrando sobre as nossas ações na vida, que a vida ela é pedagógica e que tudo no universo está ligado. Eu quero dizer que nós temos de assumir as responsabilidades das nossas ações. Nada acontece do nada. Então, há algo que me move. Isso faz com que as minhas ações sejam definidas através disso. Definidas pelo que eu penso, pelo que eu sinto, e assim vai influenciar como eu ajo. Então, o que eu penso, isso influencia no que eu sinto, e o que eu sinto influencia nas minhas ações. Então, no presente, nós podemos lembrar desses 3 aspectos. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e como eu devo agir. Se eu não sei, eu não tenho ninguém a recorrer, eu posso viver aquela experiência e ver como é que vai ser o resultado. Mas sempre tendo um bom senso, né? Buscando um bom senso, buscando imaginar uma melhor escolha, né? Então, ser responsável por tudo o que me acontece. Isso no começo pode parecer estranho. Nossa, como assim? Uma pessoa, ou eu passei por uma situação ruim, como é que eu sou responsável por isso? Né? Muitas coisas, muitas ações que fazemos, muitas vezes a fazemos sem pensar direito, ou sem pensar que lá na frente isso teria um resultado. Assim como os jogadores de xadrez, né? Tem esses jogadores profissionais de campeonatos mundiais, eles imaginam 15 jogadas à frente. Ou seja, uma jogada que ele vai fazer agora, ele já imagina a 15ª ação lá na frente. Como é que isso vai influenciar? Isso porque não é só ele jogando, também tem o oponente dele. Então, na nossa vida nós também devemos buscar isso. Como minha ação agora vai influenciar ali na frente. E certas coisas desagradáveis que nos acontecem hoje é porque nós não tivemos essa capacidade de ver, de discernir, né? Não é um problema com isso, porque a gente está aprendendo. Mas muitas coisas boas nos aconteceram, mas foi porque nós estávamos cientes do que estávamos fazendo e isso gerou um bom resultado. Mas a vida é isso, é essa experiência, é esse aprender, esse aprendizado, né? Então, temos essa capacidade de ter um controle da nossa vida, à medida que vamos vivendo. E se a vida tem esse papel pedagógico, é justamente esse motivo que a vida nos coloca no meio de tantas experiências. É fazer com que nós tenhamos mais controle do que somos, mais ciência de quem somos. Já imaginou isso? Isso é poderoso. À medida que fomos descobrindo mais de nós mesmos, tendo mais capacidades de ter domínios do nosso emocional, ter mais equilíbrio, poder perceber melhor o que pensamos. Assim a gente pode tomar melhores decisões, buscar momentos em estar com a consciência mais alta, nos momentos mais necessários, né?
Já imaginou aquela cena assim? Você está passando por algo na rua e uma pessoa começa a ter uma convulsão na sua frente. Como é que seria a sua reação? Muitas pessoas ficariam paralisadas, não conseguiriam ajudar aquela pessoa. Outras pessoas não, já iam ali, já chamar um socorro, prestar alguns primeiros socorros ali. Então, quando estamos mais preparados, melhor podemos agir em cada situação. Vamos ter melhores atitudes, melhores ações. E isso, somado na nossa vida, vai nos tornando pessoas mais desenvolvidas naquele aspecto e experiência que vamos vivendo. Um bom pianista, ele se torna um bom pianista pela prática. Não é do nada que ele senta num piano, com 6 meses de estudo ele já vai estar tocando aquela coisa maravilhosa. Não, vai precisar de esforço, de treino. E isso também vai levar um tempo, porque o cérebro, nossas capacidades internas, elas precisam conceber cada etapa de aprendizado. E por mais que tentamos viver várias experiências num dia, isso não quer dizer que necessariamente nós vamos aprender tudo num dia. Então, há um tempo em que as nossas atitudes vão gerar resultados. E muitas vezes esse tempo pode ser curto, pode ser médio, pode ser a longo prazo. Eu quero ter uma velhice saudável. O que eu tenho que fazer hoje? Eu preciso ter uma alimentação melhor, preciso fazer mais exercícios, preciso estar mais ciente de como está a minha saúde interna. Isso não vai garantir que eu tenha uma velhice saudável. Mas se eu quero alcançar esse objetivo, um caminho diferente desse vai me levar para outro rumo. Então, ter esse controle da nossa vida é muito importante. E a gente chega a esse ponto buscando conhecer a nós mesmos, um autoconhecimento. À medida que vamos nos conhecendo, nós vamos sabendo o melhor das nossas capacidades. Ninguém pula no rio se não sabe nadar. A não ser que tenha um colete, uma boia. Mesmo assim, ainda há que ter muita cautela. Então, a gente começa a compreender melhor quem somos, como podemos agir em cada momento. Certa vez eu estava no litoral e eu fui fazer um momento radical, aqueles banana split. E à medida que quando eu entrei, eu coloquei o colete. Eu nunca tinha, foi a minha primeira experiência com aquele tipo de equipamento radical. E aí quando começou a lancha, entrou para dentro, mar adentro, uns 500 metros. E lá ele começou a fazer manobras e eu não tinha percebido antes que ele ia tão longe, que ele, e aquilo, num momento, me deixou um pouco surpreso, me deixou um pouco apreensivo. Porque você vê água para todo lado, mesmo estando com colete, sabendo nadar, tá? Mas aquilo gera uma experiência, Aquela primeira experiência me impactou, me deixou surpreso. E foram longos 30 minutos, Até voltar para a margem. E aí, quando voltou para a margem, a lancha ela não pode chegar próximo à areia, Ela vai chegar a uma certa distância e a boia, aquela banana split, tá numa corda longa, vai ficar bem mais atrás, um pouco mais para dentro do mar. E aí ia levar uns 20 minutos até puxar aquela boia para poder chegar na margem, descer e tal. Vamos nadando, Não tinha ficado mais ninguém, fui nadando, uns 80 metros de distância da praia. E eu fui. Cara, chegou no meio do caminho, me deu uma cãibra. E eu nunca tinha passado por uma cãibra nadando. E tá no mar, E na hora que eu pensei, cara, um tubarão comeu minha perna, eu tô sentindo cãibra. Olhei, não vi sangue, eu falei, bom, é cãibra,
Mas chegou um momento que começou a doer e por não ter tido aquela experiência antes, aquilo me gerou um certo receio, né, de afogar e tudo, mesmo sabendo nadar, estando com colete. Mas como aquela experiência era nova, eu fiquei caçando o chão, não senti o chão, né, ainda estava uns 15 metros da margem. Aí o que eu fiz? Eu pedi uma ajuda, né? Aí foi uma pessoa lá e me ajudou, né, a voltar. E quando eu voltei para a areia, fiz uma massagem na perna, melhorou a cãibra. Mas aquela experiência ficou marcada porque eu nunca tinha vivido aquilo. Hoje, se eu for, eu vou estar muito mais ciente de como é aquilo e de quais possibilidades de coisas podem acontecer ali. Então, a gente vai passando por experiências na vida, vamos nos precavendo, né? E isso é importante, porque aí a gente começa a conhecer a nós mesmos, conhecemos os nossos limites, e conhecemos até onde podemos ir, onde podemos passar, né? E esse processo de conhecer a si mesmo, ele é um universo, porque nós somos seres de múltiplas e múltiplas possibilidades, múltiplas nuances. As nossas emoções, elas têm muitos matizes, tem muitas diferenças. E se a gente não consegue compreender essas diferenças, a gente fica perdido. O que eu estou sentindo? Será que eu estou depressivo? Será que eu estou mais down? Será que eu estou alegre ou será que eu estou eufórico? São coisas diferentes. Estou contemplativo ou eu estou meio para baixo? São coisas diferentes. Tem muitas matizes. E à medida que vamos nos conhecendo, vamos tendo mais capacidade de lidar com várias situações, né? Assim como os nossos pensamentos. Já imaginou você conseguir ver boa parte dos seus pensamentos? Nossa cabeça não para um minuto, né? Muitas vezes é difícil concentrar em alguma coisa, ainda mais hoje no mundo de tantas coisas que buscam a nossa atenção. Nosso smartphone que apita ali, a TV, o rádio, as propagandas, ou seja, aquelas tantas outras demandas da vida, né, que exigem da gente, exigem de nós uma atenção. E a atenção também é uma faculdade mental que nos ajuda a conhecer mais a nós mesmos. E tudo isso pode ser concebido, nós podemos nos conhecer melhor através de ferramentas. Existem várias ferramentas para isso, várias práticas, né? E é que no escrever poesias, como vemos a poesia como essa prática, nos ajuda muito, porque ao escrever poesias nós estamos aprofundando em nós mesmos, estamos buscando em nós referências daquilo que queremos escrever. Geralmente a poesia ela já nos traz essa ideia de expressão, de autenticidade. A gente quer escrever uma poesia, a gente quer ser autêntico. A gente quer colocar aquilo que está dentro da gente. Não tem graça escrever uma poesia de uma coisa que a gente não concorda. Até porque não vai ter poesia, não vai ter aquela coisa que chama, aquele fogo. Agora, quando escrevemos algo autêntico, algo que a gente viveu, algo que nós estamos vendo dentro da gente, e só através da poesia nós conseguimos expressar aquilo, nós conseguimos ver uma parte de nós mesmos, e aquilo começa a ter vida, aquilo começa a fazer com que olhemos para nós e tenhamos mais referência de quem somos. Isso é muito poderoso. É um pouquinho que a gente descobre de nós mesmos, nos traz poderes internos, nos acende poderes latentes que nós temos. Muitas pessoas que descobriram depois da meia-idade, dos 45, 50 anos, capacidades que elas tinham que até então achavam que não tinham. Mas por vivenciar uma prática, por vivenciar um momento em que elas conheceram mais delas mesmas, elas tiveram capacidade de desenvolver outras atividades que elas nem sequer sabiam que tinham. Coralina é um exemplo, né? É uma senhorinha fantástica, né, da cidade de Goiás Velho, do meu estado, né, onde a gente vê as poesias dela, é uma simplicidade, é uma beleza, e é muito simples, mas aquilo tem tanta vida, tem tanta proeza,
que inspira e emociona qualquer pessoa. Porque é puro, é simples. Ela começou a escrever depois de idosa praticamente. Então a gente vê que as nossas ações de vida, elas são atemporais. Elas não precisam, já estou velho para fazer tal coisa. Ou eu estou muito novo, eu não sei fazer, então nem vou mexer com isso. E às vezes é um sonho, é algo que está latente dentro de nós. E a vida está pedindo isso, ação, né? Agir. A gente age, a gente expande, a gente cresce. Expansão interior é o melhor benefício que nós podemos ter na vida. Porque é uma vida em que, se a gente só expande por fora, só com coisas materiais, não tem problema nenhum com isso. As coisas materiais fazem parte da nossa vida, né? Mas se a gente só cresce nisso, a vida ela começa a ficar assim, bom, parece que precisa de alguma coisa a mais, né? Não é só isso, né? Então, isso começa a nos questionar internamente. É esse retorno mais para dentro também, essa expansão interna. A gente começa a querer expandir fora e expandir dentro. Já conheceu alguma pessoa que ela é tão acolhedora, ela tem aquela capacidade de acolher assim com o emocional, com o sentimento? Qualquer pessoa que chega, ela transpira isso. As pessoas percebem isso. E não importa o que a pessoa tem, o que a pessoa faz da vida, mas que aquilo tem tanto valor, aquilo chama muito mais, aquilo brilha muito mais. Nada de errado com ter as coisas, isso não vai influenciar. Mas uma questão de ação interna, individual, nós podemos perseguir também essa expansão interna, esse voltar para dentro. E ao encontrarmos uma prática, uma maneira de fazer isso, nós começamos a desenvolver esse poder que é latente também, que é de se autoconhecer. Imagina a gente chegar ao final da vida, assim, na velhice, e se sentir realizado por ter vivido uma vida em que as nossas ações levou àquele momento de plenitude, né, de partir desse mundo, digamos assim, né? Cada um acredita de uma maneira, né? Mas numa linguagem mais universal, né? Partir desse mundo fluindo, né? Sem estar aquele amargor de tinha que ter vivido aquilo, deixei de fazer isso. É igual aquela música dos Titãs ou Paralamas, né? Como é que a música é? Devia ter pensado mais, né? Ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Que a gente não chegue a um momento da vida, a gente precisa ficar né? Não cantando essa música, mas de estar com essas reflexões de que deveria ter feito algo, né? Então encontrar uma prática, uma forma terapêutica, meditativa, enfim, existem inúmeras, né? E aqui a gente apresenta a poesia, escrever a poesia como essa prática. Tenho visto isso na minha vida, na vida de muitos outros, né? Esses benefícios aflorarem na vida de cada um. E por ter vivido muitas experiências, né, nisso, ainda estou, né, galgando nisso, né, porque o nosso crescimento interior não para. Ainda tem muitas experiências a viver também. E assim como todos nós temos, né, temos muitas experiências a viver, muito a descobrir de nós mesmos. Então, é que eu compartilho com você essa experiência que eu tive com a poesia. Porque em vários momentos da minha vida, em que eram momentos de decisões difíceis, de transições, de formas de vida, né? Uma hora solteiro, depois mudei para outra cidade, casar, já era outro local de vida, e tem essas mudanças, essas exigências.
E a poesia comigo me ajudou a passar por esses momentos de uma maneira muito mais fluida, com mais equilíbrio. Não ficar muito afoito emocionalmente, não ficar aquele desespero interior de como é que vai ser. Ai, não, com a poesia a gente vê que nós podemos confiar em nós mesmos, confiar na vida. Porque com a poesia a gente começa a ver a vida com muito mais brilho, com muito mais sabor. E em momentos como esse, né, que a gente está isolado, né, é um momento de transição que pegou todos nós de surpresa, né? A gente não esperava algo assim tão repentino. Nós precisamos passar por isso com uma visão de aprender, né? Com permitir que nossas ações não caiam no automatismo, né? Não caiam no pessimismo. A gente passa por essa com uma visão mais saborosa, né? E com mais tempo a gente pode poetizar, a gente pode fazer alguma prática que nos leve para dentro. E isso é muito importante, é saboroso. Isso nos faz crescer. Então, a poesia neste processo ela ajuda nisso, né? Através das palavras, expressar aquilo que está dentro de nós, aquilo que está nos nossos pensamentos, conceber melhor as nossas emoções, ter um momento que a gente para poder olhar para nós mesmos. Porque nessa correria do dia a dia, às vezes a gente não tem tempo. Então, faz muito sentido. Faz muito sentido a gente colocar uma prática na nossa vida que às vezes pega 15 minutos do nosso tempo. E isso nos traz um crescimento interior muito grande, porque esses 15 minutos ao longo do tempo começa a ter um crescimento que é atemporal, já não vai mais depender desse tempo. 15 minutos de contato conosco mesmo, antes de dormir ou levantar, algum momento do dia que a gente sente essa necessidade, faz com que a nossa mente flua melhor. A gente veja a vida de uma maneira mais ampla, mais colorida. E para esses momentos difíceis é o que o nosso mundo precisa. É o que a gente precisa. De ter um lugar onde a gente tira forças, onde a gente tira inspiração, tira confiança, uma esperança de que cada momento difícil nós temos muitos poderes internos que mesmo a gente não conhecendo e não sabendo, a gente tem eles e vai nos ajudar a passar por esses momentos difíceis. A gente não pode desanimar, entrar num automatismo, num pessimismo, a gente não pode. Porque as nossas ações vão vir disso. Como é que está meu interior? O que passa dentro de mim? Então a poesia vai nos ajudar a isso, a pôr para fora. E muitas coisas de nós mesmos não vai ser fácil ver. Só olhar para dentro. Às vezes a gente tem que externalizar para ver. E é o que a vida nos faz com as experiências. Coloca fora para a gente ver dentro. Assim, o crescimento interno ele vai ser exponencial àquilo que a gente pratica, né? Aquilo que a gente busca. São momentos muito valiosos, que com certeza quando a gente está presente, as maiores lembranças que nós temos da nossa vida eram momentos que a gente estava bem presentes. Aquelas memórias de criança, né? Desde a infância, né? Para quem já é mais velho, tem memórias da vida inteira. Não se apaga isso da nossa mente, porque fica gravado em nós. Agora coisas mais superficiais a gente acaba não guardando, né? Eu não sei o que eu almocei na quinta-feira passada, não lembro. Porque isso é superficial, mas eu tenho memórias de crianças de 20, 25 anos atrás que eu tenho até hoje, claramente na minha mente. E a gente consegue sentir aquela mesma vibração, sentiu naquele momento. Mas é porque a gente estava mais presente. Os momentos importantes da nossa vida também são assim. Casamento, uma formatura, um momento interessante de união com a família, amigos, ou sozinho também. Às vezes aqueles momentos que a gente tem aquela sacada de vida assim, fala, cara, olha que eu já aprendi um negócio interessante. Não caio mais naquelas experiências que me angustiavam. Agora eu sei lidar. Então a gente começa a ter um álbum de experiências. E aquilo é que vai crescendo por dentro. E se a cada hoje
nós tivermos ações que vão nos levar ao nosso objetivo, o nosso amanhã vai ser a construção do hoje. Então, o que eu vou ser daqui 20 anos é o que nós fazemos hoje. Então, a poesia, principalmente para retratar esses momentos mais inspiradores que temos, guardam isso. Toda vez que a gente lê, a gente vai voltar para aquilo. Às vezes uma poesia que foi escrita em um momento difícil, algum momento desafiador da sua vida, você teve que tomar decisões, você teve que puxar dentro de você aquilo que às vezes você nem sabia que existia. Aí você retrata aquilo numa poesia, daqui 10, 20 anos, em um momento de dificuldade você vai poder ler e vai saber, cara, olha, quando eu escrevi essa poesia que eu estava num momento assim também atribulado, eu consegui passar. Então eu sei que eu posso passar. Em momentos inspiradores também, aqueles momentos que estamos mais alegres, dentro de nós está aquela brisa, né? Aquele vento, aquela calmaria, a gente para reler também, ou para escrever novas poesias, a gente sente esse aroma de novo. Né? Então as nossas ações vão nos fazer chegar aonde nós onde vamos chegar são resultados das nossas ações de hoje, as nossas ações de amanhã, porque essas ações de hoje para frente nós podemos mudar o que tiver de mudar no passado. Nós podemos transformar as coisas. Assim como uma lagarta, ela se transforma na borboleta. A borboleta não nasceu borboleta. Ela nasceu uma lagarta. Mas durante o momento em que ela está naquele casulo, um momento transformador. Aquilo faz toda a diferença. Imagina, já parou para imaginar? Uma lagarta que às vezes muitos se arrepiam quando vê, mas depois, quando sai do casulo, sai aquela borboleta vistosa. Sai voando, né? Dá aquela ideia de liberdade. Mas também é aquela síntese de uma transformação. Aquela borboleta não tem nada a ver com aquela lagarta, visualmente falando. Mas é a lagarta, né? É a mesma vida que está ali. Ela só se transformou. Como essas experiências de escrever poesia pode nos ajudar a ver como somos responsáveis por nós mesmos. De como a vida ela tem esse poder pedagógico. Porque através da poesia vamos começar a ver isso. A gente começa a ver isso. É muito interessante. Então, eu fico por aqui e deixo essa reflexão, né? Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Sempre quando assumimos isso, a gente começa a ter mais poder de vida. A gente começa a ter capacidade de melhor se ver. Porque tudo que me acontece eu sou responsável. Então eu tenho o poder de mudar. Né? Não vai ser os elementos externos que vão ter que ter essa responsabilidade por mim. Porque eu não tenho controle das coisas externas. A gente tem controle de nós mesmos. Não é isso? Então é isso. Fico por aqui. Foi um prazer compartilhar isso com você. E até a próxima.